Empreendedores e empresários, sejam todos muito bem-vindos à lição número 9 das nossas aulas semanais. E hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre como pensar melhor e reduzir as chances de erro, tá? Então, o objetivo aqui ao longo dessa aula é mostrar uma ferramenta, uma única ferramenta, que na verdade mais o que importa para a gente é o conceito ou os conceitos por detrás dessa ferramenta, que vão ajudar para que a gente possa ter um pensamento estruturado. Bom, a gente sabe que na vida empreendedora, como empresário, como o líder e guia de um negócio, alguém que está construindo e fazendo um negócio crescer, a gente se depara a todo momento com tomadas de decisões. Tomadas de decisões do que fazer, de qual produto vender, de quais canais de aquisição eu devo focar mais a minha atenção, quais clientes eu devo focar mais a minha atenção, como que eu faço o meu negócio crescer através de uma inovação disruptiva, né? Como que eu crio novas unidades de negócio, como que eu crio novas soluções para que o meu cliente consiga utilizar o meu produto da maneira que ele deveria utilizar, dentre N situações em que nós nos deparamos com um desafio. E para solucionar esses desafios, a gente tem que aprender a como pensar. E aprender a como pensar é muito diferente de o que pensar. Para a gente melhorar o que a gente pensa, basta colocar mais informação, basta colocar mais referência, basta colocar mais ideias. Só que muitas vezes mais ideias do que fazer, mais atrapalham do que ajudam. Então, primeiro, a gente tem que entender essa diferença de o que pensar. A gente tem que conseguir entender que o que pensar é completamente diferente de como pensar. Quando a gente está falando em o que pensar, a gente está falando em volume. A gente está falando que a gente tem que inserir mais informações. E que isso não é necessariamente, não existe uma correlação direta em ter mais informações e conseguir resolver o problema. Porque muitas vezes as informações que a gente já tem são necessárias, são suficientes para resolver um problema se a gente conseguir estruturar ele, ou então descobrir o que pensar, coletar essas informações de uma maneira mais inteligente. Como pensar, a gente está falando em estruturar o método de como chegar à solução. Perfeito? Pensamento estruturado é o que o ChatGPT faz, é o que as inteligências artificiais fazem, porque quando elas são dadas um desafio, quando elas são dadas um problema, quando elas são dadas uma pergunta, ela precisa quebrar essa pergunta em várias partes, quebrar essa pergunta em vários conceitos, e muitas vezes isso significa responder novas perguntas. Então, ao estruturar o nosso pensamento, a gente está saindo de um pensamento e chegando mais próximo a uma reflexão. Então a gente tem que aprender a reflexionar. E existem métodos que nos induzem a isso. Não existe nenhum método a não ser a prática, a meditação e a vivência do que é reflexionar, estar intencionalmente disposto a indagar sobre as coisas. Esse é o único método de aprender realmente a reflexionar.
Mas existem métodos que nos induzem a reflexionar. E a ferramenta, o método, o framework que a gente vai trabalhar aqui nessa aula de hoje é um desses métodos, vamos dizer assim, é um método básico que a partir dele a gente pode utilizar outras metodologias, utilizar outras ferramentas para solucionar o problema. E sem fazer mais mistérios, o método que a gente vai apresentar nessa aula se chama Design Thinking. Que é design de pensamento, né? A gente estava falando sobre como pensar melhor, a gente está literalmente desenhando design, a gente está projetando as ideias, o pensar, a gente está projetando os nossos pensamentos dentro de uma estrutura, dentro de um framework, dentro de um padrão. Porque um designer, um profissional de criação, agora vamos falar de um designer gráfico, porque design vai muito além de peças audiovisuais, né? Designer vai muito além de fazer artes, né? Você pode ser um designer de negócios, você pode ser um designer de serviços, um designer de produtos. Designer é a gente saber fazer a modelagem, a prototipagem, o desenho daquilo, perfeito? E aí a gente tem que aprender a prototipar, a modelar o nosso pensamento, principalmente quando nós estamos nos deparando em situações que são colaborativas. Por exemplo, dentro de uma empresa. Quando nós estamos trabalhando em equipe, a gente pode buscar as soluções por nós mesmos ou a gente pode buscar as soluções em conjunto com as outras pessoas, levando a individualidade de cada um e a multidisciplinariedade de uma equipe, trazendo vários pontos de vista diferentes que no final, se houver um alinhamento, se houver uma condução, se houver um processo, eles podem vir a se tornar complementares. Se não houver esse alinhamento, pode gerar atritos. Por isso que isso é uma ferramenta excelente para utilizar em equipes, que potencializa o poder das equipes ao trabalhar em prol de um desafio, da solução de um desafio comum. Perfeito? Então, o Design Thinking, ele basicamente consiste em 4 etapas, né? Ele sai de um desafio para chegar no outro lado, no outro extremo, em um resultado. E ao longo desse percurso acontece o que foi denominado de duplo diamante. Porque o que acontece aqui no meio é uma estrutura mais ou menos assim. Assim a gente utiliza para desenhar como que funciona o processo de Design Thinking, onde a gente parte de um desafio, passa por esse duplo diamante e chega num resultado esperado. E esse duplo diamante é porque a gente vai dividir, né, em 2 etapas. A primeira etapa delas é o problema. E a segunda etapa delas é a solução. A gente aqui tem que entender que se a gente quer resolver qualquer tipo de situação, qualquer tipo de cenário, é melhor que a gente saiba muito bem qual que é o problema que a gente realmente está solucionando ou buscando solucionar. Porque não adianta, é óbvio, parece idiota, mas não adianta solucionar problemas que não são problemas. Ou então solucionar o problema errado. Solucionar o problema errado custa muito caro.
Porque uma empresa faz lucro solucionando os problemas certos. Então, aqui na estruturação do nosso processo de pensamento, a gente tem que gastar a maior parte, eu diria que é a maior parte do nosso trabalho, definindo exatamente qual é o problema que nós vamos nos colocar dispostos a resolver. E isso parte em achar qual que é o problema, cavucar, investigar, definir e clarificar, clarear qual que é este problema. Só assim, depois, em um segundo momento, a gente vai começar a falar sobre como que a gente vai resolver esse problema, qual é a solução, quais são os meios, os produtos, os mecanismos, os canais, qual que vai ser a forma que a gente vai solucionar esse problema. E quando a gente vai para esse lado esquerdo desse duplo diamante, que é essa estrutura do Design Thinking, a gente também divide ela em duas fases. A solução também é dividida em duas fases. Aqui, dando para a gente essas 4 grandes fases, 4 grandes quadrantes que vão auxiliar a gente ao longo de todo esse processo. Perfeito? Vamos lá. E esse duplo diamante, ele funciona em uma sístole e uma diástole. Ele funciona em um divergir e convergir. Então, primeiro, a gente sai do desafio divergindo para fora. E depois a gente vai convergir até um ponto central. Depois, nós vamos novamente divergir na fase de solução até convergir no produto final, que é o resultado esperado. Perfeito? Essa primeira etapa, que é a primeira divergência que a gente vai ter, ela é chamada de discovery ou de descoberta. Nessa descoberta é a fase em que todas as pessoas vão fazer pesquisas. Descoberta. As pessoas envolvidas nesse projeto vão pesquisar, vão indagar, vão utilizar de ferramentas de descoberta para cavucar mais sobre o problema. Nesse momento, a gente está falando de fazer pesquisas e coletar dados sobre aquele problema para a gente entender mais sobre o cenário daquele problema. A gente está falando de desenhar jornadas do usuário para ficar claro onde que o usuário passa, né? Quais canais que o usuário utiliza ao ter um ponto de contato com a nossa empresa, com a nossa solução, né? A gente está falando de fazer um mapa de empatia, que a gente ensina a fazer isso em lições anteriores. Na lição número 1, se não me engano, nós ensinamos a fazer isso. A gente está falando em fazer entrevistas com essas pessoas que utilizam o nosso produto ou que possivelmente podem utilizar o nosso produto, que utilizam a nossa solução, para que a gente possa coletar esses dados. E isso, a gente pode fazer brainstorms nesse momento. Esse é o momento de fazer brainstorms, esse é o momento de divergir. Por isso que é divergir. A gente tem que buscar, sem limitar, a gente tem que buscar o maior número de informações. Tem que buscar esse volume de informações que a gente falava lá em cima. E aí, através disso, através dessa descoberta, desse processo de divergência, a gente vai ter um grande número de informações e que agora a gente precisa convergir. Então, a gente precisa fazer algumas definições. Dentro disso que a gente descobriu,
o que é verdade, o que serve para nós solucionarmos o nosso desafio, quem que a gente vai servir, quem tem esse problema. A gente conseguiu clarear mais sobre esse problema, então a gente consegue ter uma nova descrição do que é esse problema. A gente sabe quando que esse problema acontece. Então a gente vai coletar tudo que a gente tem, né? Todas as ideias soltas, a gente vai convergir. Então a gente vai trabalhar para ter um entregável que é a definição, que é o manuscrito do que foi descoberto e o que é verdade e o que serve para solucionar o nosso desafio. Porque a gente chega nesse momento em que a gente tem um resultado, que não é um resultado para resolver o problema, mas é um resultado de qual que é a linha que a gente vai seguir para continuar esses estudos, continuar esse desenvolvimento desse processo até chegar na solução. Porque nesse momento, no momento anterior, na etapa 1, cada um foi para um lado. Ou seja, cada um está com uma parte da visão. Nesse segundo momento, essas partes têm que formar um todo. E toda a equipe ela tem que estar unida. Por isso que é necessário que essas partes virem um produto. Se a gente está fazendo, por exemplo, coisas relacionadas a marketing, às vezes esse produto vai ser a persona definida. Às vezes a gente vai descobrir que essa definição de problema é só uma frase. O problema é 2 pontos. Às vezes vai ser a definição do problema e um informativo, um pager, né? Uma análise, um estudo de quando esse problema acontece, com quem esse problema acontece, quais ocasiões, esse problema está relacionado com quais outros problemas, esse problema gera quanto de prejuízo para a empresa ou para a vida da própria pessoa. E aí a gente vai tendo maior clareza e maior definição para que todas as pessoas envolvidas no processo estejam na mesma página. Perfeito? E aí, nesse dado momento, a gente pode passar para a próxima etapa, passar para a próxima fase, que é a fase dentro da fase de solução, nessa terceira etapa, que é a de desenvolvimento. E nessa etapa de desenvolvimento é onde a gente vai prototipar. Ou a gente vai fazer um MVP. Nessa parte de desenvolvimento, a gente quer, através de métodos de prototipagem, gastando o mínimo de recurso possível, sendo o mais rápido possível, a gente descobrir qual que é a melhor forma de atender essas pessoas, de construir essa solução. Muitas vezes isso vai ser, por exemplo, criar telas de aplicativo que não tem um back-end por trás, colocar na mão de alguém e pedir para ela clicar e ficar vendo a reação dela. Isso é um teste de usuário. Muitas vezes vai ser dar informação para as pessoas. Muitas vezes vai ser conduzir as pessoas através de uma consultoria, conduzir as pessoas através de um concierge, né? De um serviço mais personalizado. Então a gente vai descobrir qual que é o tipo de MVP, o tipo de prototipagem, o tipo de experimento que a gente vai fazer para que a gente possa coletar mais informações. Coletar informação se a gente vai entregar essa solução através de um aplicativo ou através de um serviço. Coletar mais informação se quais palavras que a gente utiliza para ter mais resultado. A gente vai coletar informações relacionadas a
como ou quando é o melhor momento para entrar em contato com o usuário para que ele utilize a nossa solução. Então a gente vai fazer vários pequenos testes para que a gente colete mais informações para que a gente possa passar para a fase de entrega, que é a quarta fase. Que através desse desenvolvimento de um MVP, de um protótipo, desses vários pequenos testes que a gente vai fazendo, a gente consegue reunir todas essas informações e garantir esforços para que tenha uma entrega final. E essa entrega final, esse último ponto aqui, é o ponto do nosso produto. O resultado que a gente quer é esse produto. Que pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser um aplicativo, pode ser uma coisa física, pode ser qualquer coisa, depende do seu desafio. Aqui a gente está dando um processo, um método de pensamento. Perfeito? E aí, a gente tem que entender alguns pontos. Ponto número 1. A gente tem que entender que cada etapa ela pode ser invalidada. Digamos assim, muitas vezes a gente pode ter concluído a etapa 1 e aí ao longo da etapa 2 a gente não conseguiu entrar em um acordo. A gente não conseguiu fazer uma definição. Se a gente não conseguiu entrar em um acordo e fazer uma definição, é porque as informações coletadas, as informações descobertas não têm um nível de veracidade suficiente para que todos consigam concordar em um múltiplo mínimo comum. Compreendem? Então, se a gente chega nessa parte de... Se a gente chega nessa parte de definições e a gente não consegue criar uma definição, é porque a descoberta foi mal feita. E nesse momento a gente retorna, a gente sai daqui e volta para o início e parte para fazer uma divergência novamente, parte para coletar mais informações novamente, porque se as informações coletadas elas têm um nível de verdade ali implícito e elas conseguem se complementar, a gente vai construindo um cenário e a definição ela aparece quase que automaticamente quando há convergência. Se durante a convergência, durante o processo de definição, não estão chegando num acordo, é porque tem muitas opiniões colocadas em mesa. Tem muito ego dentro dessa discussão. Então, nesse momento, a gente precisa exercitar empatia. Empatia, colaboração, cooperação, e todos esses valores humanos para que a gente possa calçar, né, o chinelinho, a sandália da humildade, a gente possa olhar para os dados coletados e analisar de maneira fria a realidade dos fatos, a realidade dos dados e construir com base naquilo. Pode ter feeling dentro do jogo? Pode ter feeling dentro do jogo, mas o feeling tem que somar, não divergir mais, porque essa é uma parte que a gente tem que convergir, né? Então, dado essas declarações, a gente entende que esse duplo diamante, ela é uma linha que segue, mas também ele pode retroceder, ele pode ser uma iteração. Pode não, deve ser uma iteração quando não conseguimos avançar. A mesma coisa acontece em entrega e desenvolvimento. A gente sempre está voltando para desenvolvimento e desenvolvimento sempre está indo de volta para entrega. Então, esse ciclo entre entrega e desenvolvimento, ele é eterno.
ele é o ciclo do MVP, que a gente está acostumado, que muitos de vocês já conhecem, e se não conhecem, as próximas aulas a gente vai falar sobre MVP, a gente vai falar sobre prototipação. Então não aprofundei nessa aula porque eu quero ter uma aula só para falar sobre MVP. Mas essa aula aqui sobre Design Thinking, ela tinha que anteceder isso, justamente para a gente entrar dentro do mindset, né? Palavra de coach aí, mas para entrar dentro dessa mentalidade, para entrar dentro dessa forma de pensar através de um pensamento estruturado. Então, a gente chega aqui nessa definição entre a definição e o desenvolvimento. Se não deu certo, volta para trás. E se deu certo, prossegue até chegar num produto. E esse ciclo entre produto e entrega, entre entrega e desenvolvimento, ele vai acontecer eternamente se a nossa empresa ela tem dentro da cultura o Lean, o Agile, a melhoria contínua dentro dos seus processos de identificação de gargalos e proposta e execução e experimentação de novas soluções. Aula simples hoje, mas só para apresentar o que é o Design Thinking, clarear alguns conceitos, introduzir essa filosofia, esses fundamentos, para que a gente possa aprender por nós mesmos a ter um pensamento estruturado e não necessitar de inteligências artificiais para a gente conseguir ter um pensamento estruturado, porque quando nós temos isso, a gente consegue utilizar uma IA para nos potencializar e a gente não fica dependente e começa a utilizar essas inteligências generativas justamente como assistentes, justamente como um auxiliador dentro dos nossos processos, mas lembrando que a gente não pode usar só eles como um assistente, porque muitas vezes a gente fica enviesado nos dados que a gente consegue do Google, dos dados que a gente consegue desses chats, ChatGPT, Claude, Gemini, etc, etc, DeepSeek, etc, etc, e a gente esquece de ir no usuário. E é muito importante, principalmente em Discovery e em Development, que nessa fase 1 e na fase 3, nessas fases de divergência, a gente se comunicar com o mercado, se comunicar com o usuário e não ficar, digamos assim, enfurnados no nosso computador, nas nossas inteligências artificiais, nas nossas pesquisas no Google e, de fato, coletar a informação direto da fonte. É isso que nos traz real e verdadeiro insight. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que esse conhecimento tenha sido útil para você. Compartilha isso com quem possa achar interessante, para que possa participar dos seus design thinkings, para que possa participar dos seus processos de pensamento estruturado já com uma visão similar ao que você acabou de adquirir. Por hoje é só, nos vemos na próxima lição, na próxima aula. Até logo!